Bernie Sanders não perdoou. Em um dos discursos mais explosivos já feitos em solo americano, ele detonou Donald Trump, escancarou os abusos de Elon Musk e jogou na cara da elite tudo o que o povo queria dizer. Foi deboche, foi grito, foi revolta. O maior comício contra a oligarquia da história virou palco de um massacre político. E quem achou que Sanders ia aliviar, se enganou feio. Seu apoio faz a diferença. Clica no like e fortalece o canal. Estamos vivendo em um momento em que um punhado de bilionários controla a vida econômica e política do nosso país. Estamos vivendo em um momento com um presidente que não tem compreensão ou respeito pela Constituição dos Estados Unidos. E não tenhamos dúvidas sobre isso, nos movendo rapidamente em direção a uma forma autoritária de sociedade. E, senhor Trump, nós não vamos por esse caminho. Estamos vivendo em um momento em que o Partido Republicano, em grande parte, se tornou um culto ao indivíduo, obedecendo a todos os desejos de Trump. E em um momento de grande desigualdade econômica, enquanto falamos, eles estão tramando como podem dar 1,1 trilhão em cortes de impostos para o 1% e devastar programas que as famílias trabalhadoras precisam. Sabe, é engraçado, só ontem, nosso bom amigo Elon Musk o senhor Musk enviou um tweet e ele disse: sabe, Bernie Sanders tem falado sobre o crescimento da oligarquia ano após ano após ano. Bem, Elon, você está absolutamente certo, é disso que eu tenho falado. A diferença é que eu não estou mais falando sobre nos movendo para uma oligarquia, estou falando sobre vivendo em uma sociedade oligárquica. 3 meses atrás, quando Trump foi empossado, logo atrás dele, durante sua posse, estavam as 3 pessoas mais ricas deste país, Sr. Musk, Sr. Bezos e Sr. Zuckerberg. E logo atrás deles estavam outros 13 bilionários que Trump havia nomeado para liderar grandes agências federais. E isso, irmãos e irmãs, é do que se trata a oligarquia. E é precisamente por isso que estamos aqui hoje, para garantir que o governo do povo, pelo povo e para o povo não pereça. E que não nos tornemos um governo da classe bilionária, pela classe bilionária e para a classe bilionária. O povo americano não quer que o homem mais rico da terra corra por Washington, D.C., dizimando a administração da Seguridade Social, tornando mais difícil o homem mais rico da terra, tornando mais difícil para os idosos com deficiências obterem os benefícios pelos quais pagaram, propondo demitir aproximadamente 83 mil trabalhadores na administração de veteranos, negando o atendimento de saúde que os homens e mulheres que arriscaram suas vidas para nos defender merecem, cortando o Departamento de Educação, dizimando a USAID, o que, aliás, significa que centenas de milhares, se não milhões, das pessoas mais desesperadas deste mundo morrerão como resultado.
E quando falamos de oligarquia, não se trata apenas de economia. Confio que todos vocês sabem que estão vivendo sob um sistema de financiamento de campanha corrupto que permite que bilionários comprem eleições. Não me fale sobre democracia, quando o próprio Musk pode colocar 270 milhões de dólares para eleger Donald Trump e depois ser recompensado com a posição mais importante no governo. Mas não é apenas Musk e os republicanos, é o Partido Democrata, meu, também. Seus bilionários dizem aos candidatos: não enfrente os poderosos, interesses especiais. E muitos democratas estão ouvindo eles. E é por isso que, se quisermos preservar a democracia na América, temos que reverter essa desastrosa decisão da Suprema Corte Citizens United. E ir ao financiamento público das eleições. Na América, uma pessoa, um voto. Não bilionários comprando eleições. Deixe-me dizer algo sobre os oligarcas. Eles são pessoas muito religiosas. Mas a religião deles não se baseia em fazer aos outros o que você gostaria que fizessem a você. A religião deles não se baseia no amor ou na justiça. A religião deles se baseia na ganância, ganância e mais ganância. Por todo este país, em Vermont e Califórnia, por todo este país, temos um problema sério. Com o vício em drogas, com o alcoolismo, com outras formas de vício, mas na minha opinião honesta, a crise de vício mais séria que enfrentamos é o vício da oligarquia pela ganância. Eles têm bilhões e bilhões de dólares. Não é o suficiente. Eles precisam de mais. E se eles tiverem que pisar nos pobres, nos deficientes e nas pessoas da classe trabalhadora, é isso que eles farão, a menos que os detenhamos, e nós os deteremos. Mas não é apenas a oligarquia que estamos combatendo, estamos lutando, mas não é apenas a oligarquia que estamos combatendo. Estamos lutando contra um presidente que mina nossa Constituição todos os dias e ameaça nossa liberdade de expressão e de reunião, e cujos agentes estão capturando pessoas inocentes nas ruas, colocando-as em vans sem identificação e jogando-as em centros de detenção. Isso é o que acontece em ditaduras, não em democracias. E vamos parar essa ação ultrajante por parte do presidente. Você sabe, nossos pais fundadores deste país não eram tolos. Eles escreveram uma Constituição e estabeleceram uma forma de governo com separação de poderes. Lembra-se de ler tudo sobre isso? Você tem um corpo legislativo, o Congresso. Você tem um ramo executivo, o presidente. Você tem um judiciário, os tribunais federais. E eles escreveram esse documento porque tinham acabado de lutar uma guerra brutal contra o rei autocrático da Inglaterra. E o que eles entenderam ao formar este novo país é que nunca queriam ver uma nação onde uma pessoa tivesse poder ilimitado. Bem, Trump quer esse poder. Nós não, vamos dar isso a ele. Trump está processando a mídia porque dizem coisas ruins sobre ele. Oh, quão horrível é isso!
Ele processou a ABC, CBS, Meta, o Des Moines Register. Sua FCC está investigando a NPR e a PBS. Ele adora a mídia quando o bajulam, mas não consegue lidar com críticas. Isso vindo de um cara que fez comentários vulgares sobre seus oponentes. Ei, senhor presidente, se você não consegue lidar com críticas, saia da política. É disso que se trata a democracia. Trump está indo contra os poderes do Congresso. Ele está ilegalmente abolindo agências que o Congresso criou. Ele está retendo fundos que o Congresso apropriou. Ele está estabelecendo tarifas que não tem direito legal de fazer. Mas não é apenas a mídia e o Congresso que ele está tentando intimidar de uma maneira absolutamente ultrajante e inconstitucional. Ele está indo contra o judiciário. Sua visão é que se uma decisão vem de um juiz que você não gosta, você tenta se livrar desse juiz e o empiachá-lo ou a ela. Ele está indo contra escritórios de advocacia que se opuseram a ele e aos seus interesses no passado e, vergonhosamente, vários desses escritórios de advocacia cederam. Ele está indo contra universidades. Você sabe, a função de uma escola universitária de ensino superior é buscar a verdade. Não ceder a um presidente autoritário para proteger as subvenções federais que recebem. Mas não é apenas a política interna de Trump e sua administração que devemos nos preocupar. Pela primeira vez em nossa história de 250 anos, temos um presidente que está se alinhando com ditaduras no exterior. Não, senhor Trump, a Ucrânia não começou essa guerra. Putin e a Rússia fizeram. Devemos liderar o mundo no apoio às democracias, não apoiando Putin e ditaduras. E deixe-me dizer mais uma coisa. Trump quer mais de 8 bilhões de dólares para a máquina de guerra de Netanyahu. Israel tem o direito de se defender contra o terrorismo, conforme reconhecido pelo direito internacional, mas não tem o direito de ir à guerra contra todo o povo palestino, que inclui muitos civis inocentes que não estão envolvidos em atividades terroristas. Não tem o direito de matar 50 mil pessoas, ferir mais de 100 mil e destruir toda a infraestrutura. E por pior que isso seja, Trump quer expulsar os 2,2 milhões de pessoas em Gaza para criar um playground para seus amigos bilionários. Isso é além de insano e nunca deixaremos isso acontecer. Irmãos e irmãs, e não é apenas a oligarquia e o autoritarismo, nosso trabalho agora, em um momento em que as pessoas mais ricas da América estão se tornando fenomenalmente mais ricas, nosso trabalho é criar uma economia que funcione para todos nós, não apenas para as pessoas no topo. Certo, vou fazer algo radical pronto. Vou dizer a verdade. Vou falar sobre o que realmente está acontecendo na América hoje, e isso é que estamos vivendo, com duas Américas.
Uma América, as pessoas no topo. Nunca na história do nosso país estiveram tão bem. Hoje temos mais desigualdade de renda e riqueza do que jamais tivemos. As 3 pessoas mais ricas possuem mais riqueza do que a metade inferior da sociedade americana. 170 milhões de pessoas. 1% mais rico possui mais riqueza do que os 90% inferiores. E os CEOs das grandes corporações agora ganham 300 vezes o que seus trabalhadores ganham. Mas não é apenas desigualdade de renda e riqueza. Hoje temos mais concentração de propriedade do que jamais tivemos. Temos um punhado de corporações possuindo setor após setor da nossa economia. Então, essa é uma América. Pessoas no topo, indo excepcionalmente bem. Deixe-me contar sobre a outra América que vocês conhecem. Muito, muito bem. E isso é que 60% das nossas pessoas vivem de salário em salário. Alguém aqui vive de salário em salário? Tudo bem, eu cresci. Ao contrário de Donald Trump, eu cresci em uma família que vivia de salário em salário, então eu sei um pouco sobre isso. E o resultado de viver de salário em salário é tal, se você pode acreditar, que as pessoas da classe trabalhadora na América morrem 7 anos antes dos ricos. Tudo bem, vou fazer uma pergunta para vocês. Por que é assim? Tudo bem, você entendeu? A resposta é estresse. Se você tem que se preocupar todos os dias com como vai alimentar seus filhos, como vai pagar o aluguel, como vai garantir que seu carro não quebre para que você possa ir trabalhar? Como vai conseguir pagar para cuidar do seu filho quando ele ficar doente e precisar ir ao médico? Como você tem que trabalhar quando seu horário muda todos os dias e você tem um chefe que não se importa com você? Quando você vive nessas condições dia após dia, ano após ano, isso corrói, seu corpo corrói. Sua mente. Precisamos criar uma economia onde todas as pessoas possam viver sua expectativa de vida da maneira que deveriam. Você sabe por que muitos estão irritados? Alguns votam em Trump. Vou te contar algo raro na mídia, ou no Congresso. Hoje, se você pode acreditar, apesar de um grande aumento na produtividade dos trabalhadores, os salários reais ajustados pela inflação são mais baixos hoje do que eram há 52 anos. Então, os trabalhadores estão produzindo mais, mas tudo que produzem, os benefícios estão indo para o 1% mais rico. E nesse período, houve transferência de riqueza de 75 trilhões dos 90% mais pobres para o 1% mais rico. Hoje na América, metade de todos os trabalhadores não tem nada no banco ao enfrentar a aposentadoria. E 22% dos nossos idosos vivem com 15 mil US$ por ano ou menos. E 800 mil americanos estão dormindo nas ruas. Hoje, ao olhar para esta grande multidão, lembro-me de outro comício que participei. Eu não estava aqui em cima, estava bem atrás, e isso foi em 1963. Eu estava em Washington para o grande discurso Eu Tenho um Sonho, do Dr. Martin Luther King Jr. E a verdade é que, embora muitos problemas permaneçam, devemos nos orgulhar de termos feito progressos significativos na luta contra o racismo. E eu me lembro de várias décadas atrás, que no Senado dos Estados Unidos havia apenas 2 mulheres, praticamente nenhuma governadora, e muito poucas mulheres na Câmara.
Centenas de mulheres morriam todos os anos porque não podiam acessar abortos legais. Eu me lembro de crescer em uma época em que jovens que eram gays tinham vergonha de reconhecer isso e sofriam em silêncio. E ninguém, naquela época, teria sonhado que conseguiríamos o casamento gay em muitos estados deste país. Então, o meu ponto é que fizemos e devemos nos orgulhar de termos feito progresso em várias áreas, muito importantes. Mas também devemos estar conscientes de que talvez na questão mais importante, a luta econômica, em que tantos americanos estão agora envolvidos, perdemos terreno. Em 1944, o presidente Franklin Delano Roosevelt, um dos grandes presidentes na história do nosso país, fez um discurso sobre o Estado da União, e isso foi o que ele disse em 1944. Ele disse: sabe de uma coisa? Somos um grande país, temos uma grande Constituição, temos liberdade de expressão, liberdade de religião, etc. Mas o que precisamos acrescentar a isso é entender que os direitos econômicos são direitos humanos. Que se você não pode pagar para ir a um médico, não importa muito sobre votar. Se você não pode pagar para alimentar seus filhos, a liberdade de reunião não importa tanto. Ele disse: os direitos econômicos são direitos humanos. Então hoje, no ano de 2025, temos que levantar essa bandeira. Os direitos econômicos são direitos humanos. Cada pessoa tem direito a isso. E isso chega a uma questão muito fundamental. Musk vê em você como nada mais do que descartáveis. Eles se livraram de milhares de federais. E quando a informação artificial e a robótica chegarem, eles vão te jogar na rua também. Eles não dão a mínima para você. Eles não dão a mínima para seus filhos. E o que temos que fazer é dizer: desculpe, somos seres humanos e temos direito a certos direitos econômicos,